e no Facebook. O que eu tenho para tratar com os senhores hoje, com certeza, até o presente momento, depois de mais de 1.200 vídeos, entre vídeos curtos e lives extremamente longas, é a comunicação mais importante que eu tenho a fazer, sem a menor sombra de dúvidas. Então eu peço a atenção de cada um de vocês, peço que, por gentileza, quem puder, compartilhe essa live, porque eu preciso desse momento para refutar o que ainda apontam a meu respeito, para dar explicação aos senhores que sempre acreditaram em mim, que sempre me acompanharam. Conexão lenta, só o que faltava. E para colocar as coisas como realmente elas são. Eu começo parafraseando um dos músicos que eu mais aprecio, um gênio, de nome Oswaldo Montenegro, através de uma belíssima canção que ele nos deixou e que com certeza será eterna, que diz a seguinte coisa logo na primeira estrofe: que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio, que a morte de tudo o que acredito não me tape os ouvidos e a boca, porque metade de mim é o que grito, mas a outra metade é o que calo. E naturalmente, eu não me recordo com precisão a letra completa, mas é uma letra fantástica que retrata exatamente o que eu sinto agora. E é baseado nisso que eu venho a público mais uma vez dizer a vocês que isso que eu faço, eu sempre fiz certo, errado, torto, reto, mas eu fiz com verdade. E não seria agora que eu viria mentir para as milhares de pessoas que dedicaram seu tempo, a sua confiança, por 2 vezes, com toda a insegurança que lhes foram vendidas, e foram lá e votaram Thiago Câmara. E é pensando em cada um de vocês que eu volto novamente, dessa vez de uma maneira serena, porque sim, eu grito. E talvez esse meu lado seja o contraponto do outro, que é exatamente o oposto. O sentimento que eu carrego no peito, ele nunca foi morno. Então, cada uma das pessoas que caminharam junto comigo, eu as trouxe e conduzi no meu íntimo com o maior amor possível. E baseado nessa premissa, nessa trajetória, nessa caminhada, eu sempre conversei com as pessoas e, naturalmente, todo grupo político tem um pequeno núcleo onde as conversas são deliberadas, discutidas, para que haja uma tomada de decisão baseada no sentimento da população e na percepção do grupo. E nesse trajeto eu sempre prezei pela autenticidade. Por isso eu sempre corri o risco de fazer e falar aquilo que eu penso ao vivo. E eu vim construindo isso com receio do grupo às vezes, e eu pedindo calma, porque eu estou conseguindo informações. Essas informações são relevantes. Isso será fator determinante para a virada de chave que tanto almejamos para a nossa amada Guapé. Qual é o pilar da nossa política? Chega de corrupção. Vamos fazer o possível para que realmente haja
uma mudança estrutural na nossa cidade. A começar pela percepção da população que, enquanto não compreender a maldade da política, continuarão reféns de políticos inescrupulosos. Enquanto eles não fizerem uma leitura do que de fato acontece nos bastidores, ou nós fazemos como os cretinos da velha política, despejando rios de dinheiro em campanhas publicitárias de marketing pesado para poder vender uma coisa que não existe, que não é tangente, que não é palpável e, acima de tudo, que não é verdadeira. Ou então a gente assume o risco de sermos taxados de louco, de arrogante, de estúpido, de fraco, seja lá do que for, e fazemos realmente com a verdade, para que nós não nos igualemos a eles, porque senão qual o sentido disso tudo? Dado essas circunstâncias, depois de todo o imbróglio da cassação do meu mandato, que todos, repito, todos sabem o que bem aconteceu, todos. Ai, quebra de decoro. Convenhamos, gente. Foram 2 pedidos de cassação do ex-prefeito preso, ou do prefeito preso, melhor colocando. E todos os 2 pedidos refutados. E o meu por quê? Porque eu apoiei aqueles que clamavam pelo direito de fazer uma travessia nessas balsas caquéticas sem ter que pagar por isso. Então isso não é argumento. A pessoa que utiliza disso é porque não tem escrúpulos e não tem caráter. A pessoa que utilizou disso é porque queria ocupar um vácuo sem merecimento. É simples a compreensão. Não cabe mais aqui ficar discutindo a respeito disso. Então eu vim, durante muito tempo, conversando com as pessoas, e a única imposição que eu fiz, falei, não, isso eu não aceito mudar. O único momento que eu pensei em fazer isso foi no momento que essa pessoa recuou pelo fato de eu ter trazido pela primeira vez o nome Raíza Câmara. Todo esse imbróglio se dá pelo medo do sistema, não do Tiago, não da Raíza, mas do sobrenome Câmara. Ah, Tiago, você está falando isso com arrogância, com prepotência? Não. É porque, na verdade, nem um lado nem outro me queriam. Essa é a dura verdade que eu tenho que digerir agora. Conforme uma pessoa bem colocou ontem uma mensagem para mim, e ele está coberto de razão. Eu fui um idiota inúmeras vezes. E é natural, erros são cometidos durante o processo, durante a caminhada. Ninguém tem expertise para fazer tudo certo desde o primeiro passo. Uma criança cai muito até aprender a ter equilíbrio. E eu entrei uma criança na política. A verdade é essa. Aí vocês me tiram a concentração. Hoje é muito importante eu ficar... Desculpem. Deixa eu tentar retomar o meu raciocínio. Meu filho Otto passou aqui na frente. A imposição, lembrei. Quando eu levei o nome da Raíza, o que eu imaginei, eu já trouxe isso, eu já contextualizei, principalmente para você, produtor rural. Ah, você foi roubado, houve um conchavo da cooperativa com uma determinada agência bancária, agora roubaram o seu café e o banco está te cobrando. Se você não pagar, eles vão tomar o seu sítio. Você tem a possibilidade de colocar o sítio no nome da sua esposa. O que você faz? Vai lá e dá o seu patrimônio para corruptos? Ou você resguarda pelo menos o seu patrimônio, tomando o prejuízo que você já tomou, no nome da sua pessoa? Quando nós casamos, o padre não fala que assim que colocamos isso no dedo, tornamos uma só carne? Pois é, eu não sou um frequentador assíduo da igreja, mas eu vivo a palavra de Deus, mesmo com as minhas falhas. Eu estou sempre
vigiando e orando. Só que, infelizmente, nos últimos dias, nos últimos meses, com certeza eu orei mais do que eu vigiei. E por esse motivo, eu coloquei o nome da minha esposa. Falei, gente, não vamos insistir, porque o capital político, por favor, porque o capital político nós temos. Então agora é muito simples, é só demonstrar para a população que eles me roubaram. Eles roubaram a legitimidade que o meu nome carregava. E Câmara tem em Tiago e tem em Raíza. Então eu entendo que essa percepção ela não é tão complexa de ser feita pela população. Basta que todos nós falemos a mesma língua. Vamos lançar o nome da Raíza, porque aí eu vou ter autonomia para continuar sonhando, para acordar de madrugada e buscar inspiração para levar até vocês. Porque é só ela que pode me dar autonomia. Ninguém mais. Eu e ela somos uma única carne. Aí eu disse isso. E eu ouvi de uma pessoa que eu amei como poucas vezes eu amei na vida. Que a minha mulher não tem competência. Que isso, que aquilo. E não só dela. De uma parte significativa do meu grupo. Que não concordava, mas que não utilizou desses argumentos. E aquilo realmente me feriu. E obviamente eu tenho que respeitar a posição de quem não concorda comigo. Ninguém anda comigo por obrigação, por determinação. Quem sou eu para ter um poder desse? E mesmo se eu tivesse, eu não usaria. Eu não sou tirano. Então eu passei a vislumbrar outros nomes para assumir essa posição. Foi quando eu fui lá na Jacutinga conversar com meu amigo Odolair, homem nobre, trabalhador, de respeito, e insistir com ele para que ele viesse assumir essa posição. E ele manteve o seu apoio incondicional a cada um de nós, mas ele não quis entrar na política. Conversei inclusive com o pai dele, pessoa que eu tenho muito apreço, o senhor Dorcilino. Fui na casa dele, tive o prazer de comer um queijo delicioso, tomar café, ver meu filho brincando lá naquela fazenda. Então foi o primeiro momento que nós pensamos, e assim que o grupo foi conversando, a mágoa dissipou do meu peito. E eu entendi que deveria insistir naquilo que eu tinha imaginado lá no começo. Falei, não, essa decisão já está tomada e eu não quero mais ficar discutindo a respeito dela. Então vamos seguir. Seguimos. Durante esse processo, os ataques se tornaram cada dia piores. A justiça cada dia mais lenta. E a percepção cada dia menos otimista. Nesse contexto, chegou o ex-prefeito Luciano Maciel, que procurou todos os políticos da cidade, todos, diga-se de passagem. Esse discursinho de que, se não for desse jeito, a gente está colocando a prefeitura na mão do... Mentira. Mentira. Se eles querem insinuar que eu estou fazendo campanha para A, para B ou para C, que eles façam. Mas eu consigo provar para vocês. Ele procurou o Nena. Vocês sabiam disso? Isso ele não contou para vocês. Ele procurou o Pedro, ele fez reunião na casa do Pedro. E ele procurou o Tiago. E o idiota do Tiago, pela percepção da maioria do grupo, gente, o voto dele acaba sendo o voto nosso. Tá certo que ele não tem tanto voto, mas se ele tirar 200, 300 votos, já é impactante dentro daquilo que a gente deseja. Eu não queria ter formatado aliança com ele, porque eu já tinha me decepcionado com ele, como eu acredito que a maioria da cidade já se decepcionou. E eu estou falando isso com muita tranquilidade, eu não estou falando com tom de agressão, não, estou falando a realidade nua e crua. E eu já tinha colocado isso, inclusive nas lives que eu fiz. Enquanto candidato a vereador, se os senhores não se recordam, não teve foto minha com o Luciano. Não teve santinho do Tiago pago pelo Luciano. Não teve, porque eu queria isonomia. E porque naquele momento eu já enxergava que o que ele estava fazendo não era correto. E por esse motivo, eles foram até o meu amigo Fábio pedindo para me expulsar do partido, para que eu não pudesse concorrer. Eu passei a ser uma ameaça.
Então eu já fui traído por ele lá atrás. Mas, passado todo esse momento, algumas pessoas do meu grupo ainda brilham os olhos por ele, e eu não sei porquê. E pelo respeito que eu sempre carreguei, sempre nutri por essas pessoas, gente, da minha vontade, nós continuamos exatamente da maneira como estamos. Não, o Luciano é importante. Traz o Luciano para o grupo. Essa foi a percepção da maioria. Inclusive, não tenho que falar e esconder, e até porque ele não esconde. Foi um erro que ele cometeu, como os vários que eu já cometi. O próprio Rafael entendeu que o Luciano era importante na nossa estrutura. E para não deixar o grupo disperso, para não me colocar como tirano, eu já tinha colocado a minha vontade de que eu queria a minha vice do meu lado. E ninguém do grupo queria. Sem exceção, ninguém do grupo queria. Então eu falei, tá, é realmente esse o caminho? Então faremos essa aliança com o Luciano. Tiago, é a melhor opção. Falei, tudo bem, então faremos. Seja feita a vontade da maioria. Luciano se aproximou, marcaram uma reunião, até porque ele tentou estabelecer um grupo e não conseguiu. E nesse contexto, Leila Hamilton estava andando com o Luciano, ele não estava andando com o Thiago Câmara. Leila Hamilton estava caminhando com o Luciano, e eu estou falando isso, repito, com muita tranquilidade, eu estou falando dentro da seara política, porque dentro da seara pessoal, eu tenho gratidão pelo Leila Hamilton, porque ele arrastou uma caminhonete minha que deu problema lá da Biboca até aqui na porta da minha casa. Então isso foi uma atitude muito nobre dele, e eu sou grato por isso, mas eu não misturo alhos com bugalhos. Nesse contexto, então, vamos nos reunir. Nos reunimos entre nós e, posteriormente, eu, a pessoa que foi minha vice, e meu amigo Rafael, na casa do sargento Vitor Sérgio, lá em Licínia, numa tarde de sexta-feira, que eu não me recordo precisamente o dia. E chegou o Luciano. E nesse contexto eu coloquei 3 situações para ele. Falei, Luciano, tenho 3 determinações e exigências para que nós possamos formatar essa aliança. A primeira delas chama-se lealdade. Você não dá as costas para aqueles que te deram as mãos. Por que eu falei isso? Porque isso é um princípio que eu carrego comigo, e eu sei que muita gente não teve a lealdade dele, como eu não estou tendo agora pela segunda vez, diga-se de passagem. Falei, então, se porventura esse seu princípio vacilar, eu tô fora. Segundo, eu sou muito chato com compromisso. Horário para mim é sagrado. Palavra para mim tem que ser cumprida. Se você marcar comigo às 10 e não puder chegar às 10, me liga, me dá uma satisfação. Não me faz de moleque, não me deixe esperando, porque eu não aceito isso de absolutamente ninguém. Então nós teremos que passar a conversar. E se porventura você começar a tratar comigo e não cumprir, eu tô fora. E terceira, e não menos importante, essa pessoa dos cabelos prateados, esse advogado que te traiu já uma vez, esse coronel lá da Volta Grande, se porventura tiver 0,00001 de proximidade dessas pessoas, eu estou fora. Ficou bem claro para você ou você quer que eu repita? Eu juro por Deus, estou falando isso aqui com a mão em cima da Bíblia, que eu repeti, e podem perguntar para o Rafael. Bom, nesse caso o Rafael, se cada palavra que eu estou dizendo não condiz exatamente com a verdade. Muito bem. Formatamos a aliança. Posteriormente, o Luciano, não, porque o meu grupo está coeso, agora nós vamos ficar forte, que não sei o que, lá vamos fazer uma reunião no Dedei. Fizemos uma reunião na casa do Leila Hamilton. O grupo do Luciano que estava forte só permaneceu o Dedei. O resto tudo não aceitou a aliança, ou seja, ele não agregou absolutamente nada politicamente para a gente, muito pelo contrário. Trouxe foi um efeito colateral absurdo. Mas superamos isso.
Depois, no momento de filiação partidária, eu falei, eu não quero. Eu estava naquele lixo do PV e eu vou para o Republicanos. Eu estou dentro do gabinete do Lafayette Andrada, que é o deputado que eu tenho respeito. Trabalho para ele, eu vou para o Republicanos. Ah, não, mas se for assim o PSDB não vai pagar a campanha, se for desse jeito isso, se for desse jeito aquilo. Falei, tá. Antes disso, mentira, volto alguns passos. Tanto com ele quanto com o grupo. Luciano, se for para eu me dedicar 100% à política, eu preciso me restabelecer, porque eu tenho compromissos aqui na minha casa. Não, eu te garanto, Luciano, eu fiz isso pela população guapeense uma vez e me dei muito mal, de abrir mão de um pequeno negócio que eu tinha, que me remunerava, não suficientemente para poder cuidar da minha vida, mas me ajudava. Não pode largar disso, que eu te garanto que vai ter gente para poder te ajudar. Estou esperando até hoje. Até ontem, né? Quem sabe hoje chega. Então perdi dinheiro. Nesse imbróglio, é isso, é aquilo. Eu perdi projetos que eu fazia para o banco, eu deixei de fazer. Eu perdi algumas poucas receitas que eu tinha, que eu deixei de ganhar. Tudo para seguir conforme a vontade da maioria do nosso grupo. Mas tudo bem. Chegou num ponto que eu falei, tá bom, eu vou continuar leal ao Lafayette. E se eu tiver sozinho, eu vou conseguir X votos para ele. Se eu chegar a acender a cadeira de prefeito, eu consigo mais e consigo para 2. Viabilizamos duas coisas em um único movimento. Então esse foi o raciocínio. Falei, eu não me prendo mesmo. Amanhã, se eu ver que não está bom, eu saio. Até porque prefeito pode entrar e o prefeito não precisa ficar amarrado como vereador. Se ele entender que ele tem que sair do partido, ele sai. Assumiu, não quero ficar nesse partido não. Ele sai, então eu vim trazendo isso comigo. Falei, se eu fizer essa aliança, eu vou conseguir X. Se eu fizer desse jeito, eu vou conseguir 2X. Eu atendo 2 pessoas, são pessoas poderosas, que podem estar direcionando recursos para a nossa cidade. Eu fiz essa matemática e cometi esse erro gravíssimo. Eu fui por esse partido, PSDB. Então eu fiz tudo o que o grupo entendeu que eu deveria fazer para que essa aliança fosse formatada. Não se preocupe que vai ter recurso na hora do recurso, porque campanha, para quem não conhece, eu mesmo já queimei a minha língua. Não é simples de fazer. Precisa de advogado, precisa de contador, precisa de marketing, precisa de material impresso. PSDB arrumou 40 mil para a gente, dos quais 15 mil teve que voltar para o jurídico, então 25 mil. E se eu não estou enganado, 7 mil para contabilidade, um pouco mais, um pouco menos. Eu não vou recordar aqui ao certo, que a minha cabeça não é muito bom com exatas. Resumidamente, colocou 15 mil na nossa campanha, porque o resto voltou dentro desse jogo. Do outro lado, se eu tivesse ficado lá no Republicanos, sabe quanto que o Republicanos mandou ali para São José da Barra? 130 mil. É, exatamente isso, 130 mil. Para São José da Barra. Não, mas eles garantiram que eles iam estruturar a nossa campanha, que nós não teríamos problema. Ai de mim, se eu não saísse. Eles ficam aí tirando sarro, pedindo um Pix, pedindo ajuda para as boas pessoas. E faltou. Então, qual a vantagem que trouxe para nós? Jurídico, eu tinha. Rodrigo Lopes me ofereceu jurídico. Eu não fiz isso por conta do advogado, do Luciano, e não estou vindo aqui cuspir no prato que eu comi, por mais que ele ache que eu estou errado nesse contexto, e é natural. Ele está ligado com o rapaz, ele tem mais convívio com o rapaz, ele vai acreditar nele e não em mim. Mas eu creio que ele fez um bom trabalho, que ele se dedicou, que ele foi ético comigo. Não estou vindo aqui questionar a idoneidade do trabalho dele de maneira alguma. Eu só estou dizendo que eu tinha outras pessoas que poderiam fazer. E que o fato de eu ter ido para o PSDB não foi por conta de jurídico, foi por conta de atender à vontade
da maioria do meu grupo. E principalmente da pessoa que mais brilhou o olho, que enxugou o olhinho quando conversou com o Luciano, porque chorou. De tamanho é o amor que tem por ele. E para mim está tudo bem. Não é ciúme. Na verdade, tinha um pouco de ciúme, sim. Porque o amor que eu carregava era verdadeiro. Verdadeiro demais, diga-se de passagem. Ah, o Thiago gritou, esbravejou, é natural. A dor, cada um coloca ela para fora de alguma maneira. Algumas pessoas no silêncio, outras desabafando. Eu, às vezes, preciso gritar para não enlouquecer, para tentar compreender um pouquinho e assimilar a dor da traição. Então, formatamos tudo isso, viemos para uma campanha a mais enxuta do Brasil, diga-se de passagem. A campanha municipal mais enxuta do país foi a nossa. E eu saí com a verdade. Utilizamos muito pouco das estruturas que o marketing pode fornecer. O meu marketing foi pegar meu telefone, gravar um vídeo, tirar uma foto, encontrar com uma pessoa que eu sei que é admirada e que eu admiro. Posso tirar uma foto com você? Posso gravar um vídeo com você? Como eu fiz com inúmeras pessoas. Não consigo citar aqui, mas vamos pegar como exemplo uma pessoa que eu amo de paixão, Sr. Jaime do Totti. E eu segui nessa premissa, com a maior dificuldade do mundo, mas segui honesto aos meus princípios. Tivemos embates na campanha, eu e a pessoa que eu escolhi como vice. E apesar de ter convicção plena do que aconteceu e do que eu fiz, aquilo ali para mim foi calor de momento. Eu não estava errado, mas para mim não interessa se eu estava certo ou se ela estava errada. O que interessa é que ficou para trás. E aquilo ali para mim é uma discussão calorosa que acontece comigo e com minha esposa aqui. Então não tem por que eu carregar mágoa de um momento de tensão, de nervosismo, que leva um ou outro a cometer um erro. Isso daí é irrelevante, não tem importância nenhuma. O problema é o que aconteceu a seguir. Porque eu, depois da vitória, da alegria, da euforia e do medo, volto mais 2 passos. Antes disso tudo, eu estava sim com medo do meu nome não ir para as urnas. E eu fui a Belo Horizonte sem poder, falei com a Raíza. Falei, não vou resolver esse telefone não, vou lá para poder resolver. Falei, olha, deu, chega, ponto final, the end. Não vou mais. E a Raíza não podia. Falei, vou apoiar o Divininho e vou colocar ele como prefeito aqui. Ah, Thiago, mas ouvi isso, é um cara espetacular. Eu nunca falei mal dele. Eu, na minha leitura, entendo que ele cometeu um erro. E tá tudo certo. Todos nós erramos. Eu não estou aqui fazendo pressão em cima do Rafael, não. Se o Rafael achar que o caminho são eles, tá tudo certo. Vou continuar amando o Rafael da mesma forma. Só vou entender que ele errou. Pronto. Nunca fui traído por nenhum deles. De maneira nenhuma. Então eu fui lá para isso. E eles, não. Eu falei, gente, mas e se eu fizer, pelo menos continua a estrutura? Não podemos. Ele não está no PSDB. Foi essa a resposta que eu tive. Falei, ah, é? Tá. Mas lá atrás a gente havia conversado que independente de estar no PSDB ou não, que vocês apoiariam, agora não vão mais? Ah, mas... Falei, não, tá tudo certo. Então vamos para a guerra. Seja o que Deus quiser. Eu passei orando, fazendo política com nó na garganta, sem conseguir dormir, tenso. E agora o TRE me derruba. A turma do Pedro me batendo, indo na justiça, me denunciando. Eu falei, meu pai do céu, 4 anos de trabalho para chegar nessa altura do campeonato. E eu nem ter o direito de saber se a população entendeu o que eu falei. Porque permanecer como prefeito não é o que está me doendo, se eu vou ser prefeito ou não vou ser. A conquista, para mim, foi saber que vocês me entenderam, por mais que alguns não tenham compreendido. E outros não aceitaram esse meu jeito, que às vezes sim, parece arrogante, parece prepotente. Mas eu sim,
Eu senti o gosto da vitória, eu falei, que vitória maravilhosa. E não a vitória para o meu ego, para a minha vaidade. A vitória de saber que 4 anos de dedicação falando com vocês foi válido. Raíza, fecha a porta, por favor. Porque se eu não tivesse tido essa resposta, eu não estaria aqui fazendo live com vocês hoje. Mas por que eu vou ficar falando se o povo não entendeu, não quer entender? Deixa continuar sendo roubado. Seria essa a minha percepção. Mas não, milhares de pessoas foram às urnas e acreditaram em mim. E eu tive essa vitória. E dadas as circunstâncias, depois de 10 anos que eu não sentia o cheiro de uma praia, eu falei, não. Francisco, quando foi, ele não tinha percepção nenhuma, ele era bebê. Falei, eu vou me dar esse presente. E eu só me dei porque eu tive ajuda. Eu fui até Campinas com o Marcílio, não tive despesa. Lá de Campinas, R$800 para alugar um carro. E mais um dinheirinho que eu gastei numa pousada. E uma vida tal qual eu levo aqui, com um cooler, algumas latas de cerveja e refrigerante para as minhas crianças, sentado à beira de uma praia, vendo os meus filhos correrem e se divertirem. Eu entendi que eles mereciam isso, foi por isso que eu fui. Mas fui com o coração miúdo ainda, pela insegurança, pela incerteza, e fui nutrindo, rezando. Coincidentemente, eu não fui planejado, nunca havia ido à Aparecida, e resolvi sair da onde eu estava e passar por Aparecida, e coincidentemente eu passei no dia 12, no dia dela. Não tinha local para eu deixar meu carro, eu tive que parar uns 4 ou 5 quilômetros de distância. E falei, não, tanta gente andando dias e noites, e eu não posso caminhar 5 quilômetros. Passei protetor nas minhas crianças, na Raíza, e fomos lá agradecer e pedir a bênção dela. Voltei para Campinas, e de Campinas para cá o Marcílio me trouxe. Voltei angustiado, rezando, orando, para que os desembargadores dessem uma decisão positiva e para que a justiça realmente fosse justa. E nós não tivemos o resultado esperado. Qualquer um no meu lugar já tinha jogado a toalha, já tinha esquecido. Eu tirei uma semana para digerir e para analisar o comportamento do grupo. Eu queria entender quem realmente estava comigo ou quem realmente estava com o cargo. E passado esse período, eu recebi algumas propostas indecentes, que para mim não eram novidades. Eu fiz uma reunião com um grupo online e pontuei a seguinte coisa. Cada palavra dessa que eu estou falando, eu não quero ficar aqui dando exposição, dividindo mensagens, áudios, mas eu provo. Basta vocês, Thiago, você me mostra, eu tiro um tempinho e mostro. Não mando para ninguém, mas eu mostro. Falei, olha, a situação é a seguinte. Eu pensei muito durante esses dias e eu cheguei à seguinte conclusão. Lá atrás, se vocês tivessem me ouvido, hoje eu seria prefeito dessa cidade. Não pelo meu nome, mas pela força da minha esposa, que me daria autonomia. E isso não tem ilegalidade nenhuma. Está aqui os meus diplomas. Eu estaria do lado dela. Raiz, isso aqui você assina, isso aqui você não assina. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Raiz, isso aqui é orçamento. Você está vendo isso aqui, essas diárias imundas? Primeira coisa, vamos acabar com isso. Põe um cartão corporativo na mão de cada um que você consegue, inclusive, rastrear. Você sabe aonde foi gasto, quanto foi gasto e o porquê foi gasto. Ó, você lembra desse compromisso que eu fiz aqui, que está no nosso plano de gestão? Vamos começar a ticá-lo e ver o que nós estamos cumprindo e o que ainda falta cumprir. Raíza, sabe a Nayara Campidelli? Uma mulher extraordinária. Ela vai continuar como secretária de saúde, tá? Ah, Tiago, mas você não sabe se ela votou. Raíza, não interessa. Estou falando hipoteticamente porque a Raíza nunca ia falar isso. Não quero saber em quem ela votou. Quero saber da competência, da idoneidade dela.
Sabe essa outra pessoa aqui? Ah, mas o fulano... Não interessa. É competente, sabe? Sabe o que nós vamos ter que fazer, Raiza? Abaixar a cabeça, entrar humildezinho lá na prefeitura, falar assim, ó, precisamos da ajuda de vocês agora, dos bons servidores, porque nós não sabemos administrar. Eu não sei, eu não conheço o sistema. Eu sei fazer política. Eu me formei em administração de empresas e nunca tive a soberba de falar, se eu entrar na prefeitura, eu não sei como é que acessa o sistema. Seria necessário aprender com eles, ser leal a eles, incentivá-los, reconhecê-los, parar com a putaria de gastar dinheiro com farra, com gandaia e remunerar o bom servidor para que ele trabalhasse motivado. E era só a Raíza que ia me dar condição de fazer isso, ninguém mais. Porque pessoas que juraram me amar estavam ouvindo esse que traiu o Guapé pela 10ª, 15ª, 20ª, 30ª, não sei. Mas só enxergo traição nessa pessoa. Então eu coloquei isso para o grupo. Se for para eu seguir, eu só seguirei através do nome da minha esposa. E outra colocação que eu faço é que terminemos da mesma maneira que começamos. Segue a minha esposa e a vice que eu havia escolhido. Então eu estou colocando para vocês, não para que vocês discutam a respeito do assunto. É só para vocês dizer sim ou não. Estou dentro, estou fora. Eu não quero ouvir a opinião de vocês dessa vez. Porque essa opinião minha não é passiva de outra interpretação. Aliás, não é passiva de discussão. Ou é sim ou é não, para eu saber que lado eu vou tomar. 95% do grupo concordou. Um concordou morno, que não concordava, mas concorda que ia até o final. E a única pessoa que não concordou foi a minha vice. Tá tudo certo. Ela não concordou, disse que viria conversar pessoalmente comigo. No outro dia, no mais tardar, no posterior. E além dessas colocações que eu fiz, eu coloquei ao grupo que ou a gente seguia quente, ou então ficaríamos frios de uma vez. Morno eu não admito. Ou a gente segue convicto daquilo que nós temos no coração, ou então a gente desiste e deixa como está. Muito bem, passou um dia, 2, 3, acho que no quarto, eu passei uma mensagem no nosso grupo, dizendo a seguinte coisa: bom pessoal, conforme eu coloquei, eu disse que para seguir precisaria ter sangue, precisaria ter amor, precisaria ter emoção. Dessa maneira eu não consigo, então eu estou me retirando, não sei o que o futuro me reserva. Tem muita gente poderosa incentivando, dizendo para eu colocar a minha esposa, que dessa vez eu vou ter estrutura de verdade. Mas eu não sei se eu vou ter coragem de fazer. Então respeito a posição de cada um, isso não vai mudar absolutamente nada no amor que eu tenho por vocês, no círculo pessoal, mas no político, dessa maneira eu prefiro me eximir de continuar e sair do grupo. No outro dia, minha vice me passou algumas mensagens com colocações estapafúrdias, mas que eu respeito. Por fim, ela me disse a seguinte coisa, que se eu quisesse apoiá-la como prefeita, se eu não tivesse perdido a confiança nela, que ela assumiria todos os riscos e que viria como prefeita. E aquilo já me deu um gatilho que naturalmente eu já tinha percebido, que a palavra dominante acerca dessa situação era do ex-prefeito Luciano Maciel, e a resposta que eu dei, eu tenho aqui, claro que novamente não vou dividir, foi muito clara. Falei, olha, eu não misturo questões políticas com questões pessoais. O posicionamento político nunca vai fazer eu perder o amor que eu tenho por você. Isso que nós construímos. Mas essa sua colocação não tem o menor sentido. E eu não estou fazendo isso para diminuí-la. Ninguém queria você como vice. Absolutamente ninguém. E eu te defendi desde o primeiro dia. E isso não foi
conforme a conveniência de uma convenção política, não. Isso foi desde o dia que eu entrei na casa dela e olhei no olho dela e falei, vamos seguir. Quando eu fui lá pedir o voto para vereador. Isso se deu lá atrás. E eu encontrava com uma pessoa, Tiago, é uma excelente pessoa, mas não vai dar certo. Não mora numa região populosa. Os votos dela são votos seus. Você tem que pensar de forma estratégica. E eu quero ela. É nela que eu acredito, foi nela que eu tive sinergia. A história dela realmente é linda. E isso nada vai tirar. E eu não vou fazer política pautado só em estratégia para poder conseguir votos. A minha política é diferente. Outro, Tiago, não faz isso, o temperamento dela é igual ao seu. É explosiva, é impulsiva, vai dar merda. Não, a gente vai conseguir lidar com isso. Tiago, você precisa de alguém lá do Santo Antônio, que é uma zona eleitoral importante, que tem mais gente. Eu entendo, tem muita pessoa boa lá. Mas é ela que eu quero. Tiago, vice serve para duas coisas, para trazer dinheiro ou para trazer votos. Não, mas eu quero ela. Tiago, ela isso, não fala isso dela. Até o ex-prefeito. Tiago, você vai ter esse problema. Vamos colocar o fulano de tal. Eu confesso que eu até pensei, dado o medo que eles estavam me colocando. Mas eu deixei muito claro, falei, isso só vai acontecer caso ela entenda. Porque se ela falar, não, eu quero, a minha palavra não volta. Será ela e ponto final. Então eu a defendi do início ao fim. Passei contra tudo e contra todos. Foi a única posição que eu tomei de maneira impositiva, de maneira autoritária. Foi a única. Muito bem. Passado todo o imbróglio, eu estou vendo somebody love. Não da parte dela, porque eu sei que ela está sendo enganada. Mas da parte do outro, do canalha. Desculpa, eu não quero ficar usando esses termos mais não. Eu não sou burro. Eu estou com 44, vou para 45 anos de idade. Eu já rodei esse país de norte a sul, de leste a oeste. Eu já convivi com pessoas boas, com pessoas ruins. E principalmente nesse meio que eu vivo, você aprende a ter um pouquinho de malícia. E eu estou vendo, não sabe disfarçar. Além das inúmeras palavras que ele coloca para fora com uma facilidade absurda, tendo a capacidade de olhar no olho da minha esposa, dos meus filhos, e fala, não, pode ter certeza, se tudo der errado, tem isso aqui. E depois, não, porque não é no seu tempo, não, porque não é isso. Ensaboado igual um bagre. E eu estou analisando, estou lendo e estou observando. Uma reuniãozinha daqui, outra dali. Gente, convenhamos, eu consegui me estruturar a ponto de levar informações que permitiu o GAECO levar, o Tiago está sendo, não estou, pode perguntar para eles, não é informação de lá para cá não, é informação daqui para lá, não recebo nada privilegiado por parte deles não, mas eu levo. E como eu consigo isso? Porque eu aprendi a conviver nesse meio. Não seriam esses que estão do meu lado que agiriam pelas minhas costas e eu não saberia. Se eu soube de tanta coisa, se eu levei tanta informação, e eles sabiam porque eu dividia com eles o que eu estava levando, dentro das minhas possibilidades, é claro, porque tinha coisa que eu não podia dividir, que era estratégica. Será que eles acharam que eu não fosse ficar sabendo? O Tiago tá louco, não ouve isso, não ouve aquilo. Para quem ainda tem alguma dúvida, algum questionamento, eu provo. Eu mostro para vocês o tamanho da sujeira, da imundície. Na leitura de vocês hoje, parte das pessoas que acreditam em mim, não, mas é melhor, não é melhor com eles. Não é melhor com eles. Não é.
Ah, Tiago, você está fazendo isso para influenciar o Rafael. O Rafael é homem. Eu chamo ele de menino porque eu tenho carinho por ele e ele é novo. É uma maneira carinhosa como eu trato ele. Não é para diminuí-lo, não. Eu não estou colocando pressão no Rafael, não. O Rafael é livre. Qualquer decisão que ele tomar, eu vou abraçá-lo e vou ajudá-lo, desejar sucesso a ele. Da mesma forma que eu fiz com o Divino. Ele errou, tá tudo certo. Eu amo ele, eu acho um puta cara. Sei que ele, no meio desse lixo todo, foi enganado. Como eu sei que teve gente, que vocês bem sabem, não precisa ficar aqui sendo muito direto. Então, dentro desse contexto, eu vendo tudo isso acontecer, e para concluir, voltando, vou e volto, eu passei essa mensagem para ela e disse: você foi uma imposição minha. Qual a percepção você tem para imaginar que o grupo te aceitaria hoje como candidata a prefeita? E convenhamos, para quem é mais fácil eu transferir votos? Para minha esposa, que é carne da minha carne? Ah, não está falando bobagem. Não, não estou. Somos uma só carne. Ou para ela? Mas finalizei dizendo que aquela conversa política estava esgotada, que nós não tínhamos mais nada a tratar acerca de política, mas que a questão pessoal permaneceria intacta. Tanto que, conforme ela disse no vídeo, eu fui sim para a casa dela no sábado. Confesso que com um certo nó na garganta, mas olhando no espelho e repetindo para mim mesmo: tenha maturidade. Não deixe a questão política envolver em questões pessoais, porque tem muita coisa além disso tudo que é valorosa demais para você arriscar perder. Então eu conversei com a minha esposa, mesmo sabendo que mais uma vez ela estava sendo subjugada por essas pessoas, e falei: Raíza, esgotou a relação política. Se porventura nós optarmos a seguir esse caminho, se ela puder votar na gente, tá tudo bem. Se não puder, tá tudo certo também. Mas eu não trato mais de política com ela. E ponto final, e vida que segue. Agora, a questão pessoal, nós vamos manter de pé. O que existiu da minha parte foi 110% sincero. Carreguei como uma irmã no meu peito. Defendi como unhas e dentes, coisa que em determinadas situações eu não fiz nem pela minha mãe. Nunca aceitei ninguém chegar perto e falar uma palavra que pudesse desaboná-la. Sempre saí em sua defesa. Mas infelizmente ela optou por ouvir o Luciano. E nesse período de reflexão, pós-reunião, eu tive uma conversa, mais uma vez, a minha eterna gratidão ao Dr. Newton. Passei no escritório dele e conversamos durante horas. E o Newton: Tiago, eu não sou de desistir de processo meu, não. Mas eu estou com medo de assumir alguma coisa com você e não ter tempo para poder entregar. Falei: doutor, doutor não, chamei de Newton. Newton, o que eu posso fazer para ajudar? Porque se houver um fiozinho de esperança, eu ainda vou tentar. Olha, organiza esse documento para mim. Você falou que tem esse vício no procedimento, isso aqui é plausível. Você consegue encontrar outros? Falei assim: consigo. Enquanto as reuniões com o Luciano estavam ocorrendo, eu estava aqui, lendo 258 páginas, aonde cada palavra me machuca. É como se você estivesse revisitando o local do desastre aonde você perdeu algo de muito valor. Mas eu li cada palavra, li cada ata, li cada documento. E na última página do processo, penúltima página do processo de cassação, eu vejo lá e falo assim: meu Deus, o que é isso? Para caçar o vereador precisa de 6 votos, aqui só tem 5. Eu sei o que aconteceu, apesar de estar doente à época. Mas o que vale é o que está no papel.
Se o judiciário fala que não pode intervir em questões de mérito, que ele só pode intervir em questões técnicas, se isso daqui não for uma prova irrefutável, nada mais é. Porque lá só tem 5 votos. E para ficar pior, não era o nome da Flor do Campo que estava lá, era o nome da Jacenir. A Jacenir não fazia parte do processo. A Jacenir não era vereadora. Então aquilo ali, além de demonstrar no mérito a má intenção das pessoas que me roubaram, causou um vício que, ao meu ver, e ao ver de alguns juízes que eu conversei, aquilo era irremediável. Ah, mas a votação foi assim, assim, assim. Não cabe o judiciário entrar no mérito. Cabe o juiz olhar ali e falar assim, não, realmente, tem 5 votos, está errado. Além dos outros vícios. Juntei tudo isso, entreguei para o Niltinho escreveu a ação. Ficou trabalhando quase que a noite toda e formalizou a ação. Eu não falei para ninguém, exceto a minha esposa, é claro. E mais uma vez veio aquela chama no meu peito. Falei assim, não, dessa vez o judiciário vai entender. Isso semana passada, viu, gente? Foi semana passada, Raíza? Foi semana passada. E mais uma vez eu achei que o judiciário fosse entender. Bom, não obtivemos sucesso e naturalmente eu procurei outras vias. Falei, eu já estava com o pé atrás com esse tal de Luciano. Falei, vou por outro caminho. Rodrigo, me dá uma força nisso daí. Coincidentemente, eu pegando o telefone para... Raíza, ligo, não ligo. Ele me ligou, juro por Deus. Falei, ô deputado, coincidência. Estou com o telefone aqui na mão para te ligar. Colocou todo o jurídico dele. Todo o jurídico. Tanto que uma das peças, pós a do Niltinho, que foi complementar, porque teve a liminar negada aqui em primeira instância, no juiz de plantão, eles entraram com agravo. Tem assinatura de 5 advogados. Um é doutor, professor da UFMG. Obrigado, doutor Rafael. Então começamos a trabalhar essa possibilidade. Talvez o grupo de lá tenha ficado sabendo e tenha intensificado o discursinho raso desse ex-prefeito, que não cumpre com a palavra, e principalmente no sentido de influenciar a pessoa que eu amei como uma irmã. E eu saí daqui, mais uma vez, como sempre, a minha vida sempre foi no fio da navalha, apertado, fui a Cristais, peguei um carro emprestado lá e fui para Belo Horizonte, sem falar nada para absolutamente ninguém. E eu chego em Belo Horizonte, eu já tenho ciência da traição, mas fiquei inerte, quieto, não falei nada com absolutamente ninguém. Gastando dinheiro que eu não podia, permaneci lá e voltei no dia seguinte. Dormi em Cristais e infelizmente no dia... Hoje é que dia, Raíza? Segunda, semana passada. Acho que voltei na quinta-feira de Belo Horizonte. E por volta de 9h30, no máximo 10 horas, o Dr. Newton me liga. Tiago, infelizmente não deu. Negaram novamente. Eu sei que é muito longa a live e eu vou precisar que vocês levem essa informação. Sei que a média de tempo de uma pessoa aqui assistindo não passa de 8 a 10 minutos. Mas eu não consigo contextualizar tudo isso em um vídeo de 1 minuto e meio para explicar. E eu em Cristais falei assim, agora é fim da linha, the end. Resta Supremo, mas esperar o que no Supremo? Eu não vou nutrir esperanças absolutamente nenhuma. Vim embora e, dado a minha observação, eu vejo essa movimentação para fazer a mesa diretora. Anseio que eles não tiveram, força que eles não tiveram para colocar o Rafael como presidente, ou o Divinim, ou o próprio Nezão. Não, aí não houve. Como eu disse, eu conversei com cada um dos vereadores. Rafael foi honrado comigo. Eu não estou falando do Rafaelzinho cara gorda, não. Estou falando do Rafael das fotos. Veio aqui em casa, um menino extremamente educado. Ah, o Tiago está fazendo campanha com o vereador do Evandro.
Pouco importa se ele foi vereador pelo lado do Evandro, do Pedro ou do meu. Se ele tivesse sido vereador do Evandro e quisesse vir caminhar comigo, ele seria bem recebido, simples assim. Simples assim. Ah, você apoiaria ele como presidente da Câmara? Como prefeito? Não, porque eu tenho lealdade àqueles que andaram comigo. Eu falaria para ele, como eu disse. Como eu disse para ele, como eu disse para o Luiz Fernando, como eu disse para o Pedrinho. Falei, a minha questão de estar apoiando ou o Rafael, ou o Divino, ou o Nezão, ela se dá porque essas pessoas começaram a caminhar comigo lá atrás. Então eu acredito que isso seja compreensível para vocês. Mas por que eu tenho que desabonar o Rafael? De maneira nenhuma. Ele seguiu a convicção dele e está tudo certo. Nunca me faltou com respeito. Nunca me traiu. Por quê? Que agora o grupo do Luciano quer falar que eu estou fazendo campanha para o Nena, quer me jogar contra o Nena, quer jogar o Nena contra mim. Um dos vereadores que veio aqui conversar comigo saiu falando merda. Eu fui 100% sincero com ele. E foi lá falar para o Nena que eu falei que ia destruir ele. Eu nunca falei isso. O Luciano veio pedir apoio para o Nena. Por que ele não vem a público e conta isso? O ranço dele agora é falar que se for o Nena é o PT. Ah, é, Luciano? Na época que você veio aqui, que você foi lá na empresa dele, junto com o seu primo, você não conta para a população não, Luciano? Fala a verdade. Conta que o interesse de vocês vai muito além disso que vocês estão tentando fazer para confundir a cabeça da população. Então estou aqui fazendo campanha para a Nena, para Rafael, para absolutamente ninguém não. Eu gostaria do fundo da minha alma que fosse o Rafaelzinho, meu amigo, ou o Divino. Ah, Thiago, de novo, não perdi e nunca perderei o respeito pelo Divino nessas circunstâncias. O que eu posso dizer para ele? Divino, eu tenho mais experiência que você nisso, tá? Porque em outras situações ele tem muito mais que eu. Nisso daí você errou. Aprenda com seu erro e tá tudo certo. Vida que segue. Então, chega ao meu conhecimento que houve uma movimentação onde eles não comunicaram nem o Rafael, nem o Divino, estruturando o PSDB com o PP. Pesquisem vocês. Não sou eu que vou falar. E vocês sabem quem está fazendo tudo isso? O advogado que eu falei para o Luciano lá na casa do Vitor Sérgio. Luciano, se essa pessoa se aproximar, eu tô fora. O outro advogado do Cabelos Prateados, que estava com um dos vereadores que eu apoiei, que eu passei 4 anos falando o nome dele, um vereador lá de Santo Antônio, estava dentro do carro dele. Agora, pelo amor de Deus, gente, eu passei 4 anos da minha vida tentando bloquear o acesso dessas pessoas ao poder. E vem vereador da minha base andar com o ex-assessor do Nelson, com o ex-assessor da Câmara, com a pessoa que tramou a minha cassação, com a pior pessoa dessa cidade. E para ficar pior, eles se uniram ao segundo pior, ao coronel da Volta Grande. Aí vem Luciano, fazendo tudo isso pelas minhas costas, e eu sabendo, obviamente, me ligar. E eu confesso a vocês, eu nunca gravei ligação do Luciano. Porque a partir do momento que nós pegamos na mão, eu falei, não, eu tenho que ser honrado. Eu gravo ligação quando eu estou perto de bandido. Eu gravei para poder mostrar para o Gaeco. Eu não vou ficar gravando reunião onde eu vou, conversas que eu estou tendo. Eu não tenho o hábito de fazer isso, de ser invasivo. Quando eu fiz foi porque foi necessário fazer. Mas dessa vez, ele me ligou, eu falei, não. Raíza, corre lá, pega o telefone. Um dos dois que eu estou falando aqui. E eu conversando com ele em um e gravando em outro. Não, Thiago, sabe por quê? Porque tem um cara aí que tem muito dinheiro, o Dedê não quer contar quem é, como se ele não soubesse. Como se ele não soubesse. Até porque pelas questões estruturais da chapa, como foi costurado, essa questão de PSDB, cidadania, falar que União Brasil está apoiando, que eles fizeram essa aliança entre PSDB, cidadania e União Brasil. Fizeram tudo pelas minhas costas, eu sabendo de tudo, e ele ligando, conversando comigo como se eu fosse um completo imbecil e não soubesse de nada.
Não, mas veja bem. E eu muito sereno. Falei, Luciano, deixa eu te falar uma coisa. Você está lembrado? Não, essa cabecinha é muito ruim, deixa eu te refrescar a memória. Você lembra que eu falei que eu não queria proximidade com essas pessoas? Você lembra quando eu te falei que me ofereceram? Foi dinheiro de gente grande, que eu tive a possibilidade de ter comprado um sítio, de estar aí com alguns lotes no meu nome e eu não aceitei? Por que você está achando que eu vou aceitar isso agora? Você está brincando comigo? Você lembra que eu te falei que se essa pessoa se aproximasse eu estava fora? Estou faltando com a minha palavra para você não. Ah, mas eu falei assim, não tem mais nem menos mais. Se a sua dignidade tem preço, a minha não tem. Pode falar que eu estou fazendo campanha para o Evandro, pode falar que eu estou fazendo campanha para o Pedro, pode falar que eu estou fazendo campanha para o Nelson. Hoje, politicamente, se tiver Nelson e o Luciano, obviamente eu não voto nenhum e nem outro. Mas se eu tiver com a arma na cabeça apontada para mim e falar assim, vota, você tem que votar, eu voto naquele que não tem honra, mas que nunca escondeu de ninguém que não tem honra. Eu sou capaz de votar em Nelson Lara e não voto em Luciano Maciel. Essa é a minha posição e eu tenho todos os motivos do mundo para tê-la. Por mais que a turma lá do PSDB me ligue, o Luciano é um homem honesto, faz tudo bem, está tudo certo. Para vocês está tudo certo. E eu não estou aqui, quem sou eu para ficar falando o que fez, o que aconteceu, eu tenho que dar satisfação. É para as milhares de pessoas que acreditaram em mim. Não é para a PSDB, não. Se partido exerce uma força tão grande assim em cima desse rapaz, em cima de mim não exerce, não. Tanto que eu saí. Eu tomei essa decisão. Pensando no bem coletivo. Não foi para atrair absolutamente ninguém, não. Eu saí desse partido hoje, se amanhã eu precisar, eu volto. Vou para o outro. Eu me movimento conforme a necessidade. Pensando no bem coletivo. Pensando em ganhar, mas ganhar de uma maneira limpa. Se for para me aliar a criminoso, eu tô fora. Ah, Tiago, mas você se aproximou dessa pessoa. Eu posso até ter me aproximado de várias, sem ter conhecimento. É natural. Se eu soubesse o que realmente esse Luciano é, ele nunca teria colocado os pés dentro da minha casa. Eu não teria permitido ele chegar perto dos meus filhos. Porque eu vou conseguir olhar nos olhos dos meus. Quebrados, sem dinheiro, mas eu vou conseguir olhar nos olhos dos meus. Se ele consegue olhar nos olhos dos filhos dele com tranquilidade, cada um tem um espírito, cada um tem uma essência, cada um carrega em si a honra, a dignidade que lhe convém. Então eu gravei essa conversa. E naturalmente é o que eu estou falando, eu não vou ficar compartilhando nesse grupo de WhatsApp. Mas para você que me acompanha, que ainda duvida desse desfecho, eu mostro para vocês. Eu falei, Luciano, até com essa pessoa, Luciano, você está brincando comigo. Eu me matando, eu coloquei a vida dos meus filhos em risco, a vida da minha esposa. Isso não é ceninha não, meu amigo. Você não conseguiu compreender, você não ouviu os áudios, você não leu o que o Gaeco mostrou, não. Esse cara estava sentado lá junto com o Nelson. Ele entrava pela porta dos fundos. E você está me pedindo para agora apoiar isso? Você está brincando comigo? Aí ele virou para mim e me perguntou, você prefere apoiar o Nena? Precisa responder para vocês o que eu disse? Tiago, você está apoiando o Nena? Não, estou torcendo para ver se eles conseguem entrar num acordo e o Rafael. Mas Luciano, nunca mais na minha vida. E digo mais, para o grupinho dele que está falando que eu estou apoiando o outro lado, o Pedro me passou uma mensagem, com toda a briga, com todo ataque que houve da minha parte para lá, da parte de lá para cá, de vias diferentes. Ele me ligou. Me ligou não, me passou uma mensagem, está aqui no WhatsApp. Para que eu tenho que esconder isso? Eu tenho que ter vergonha? Que desejo? Eu falei, eu quero acreditar nisso. Eu queria conversar com você. Eu falei, tá bom, ué. Conversar não arranca pedaço. Qual o problema? Eu estou fazendo aliança com o Pedro? Não. Mas se tiver que fazer com ele em detrimento ao Luciano hoje, eu faço. Eu tenho certeza de muito pouca coisa. Mas uma certeza convicta que eu tenho, que no que depender de mim, esse Luciano não faz política aqui nunca mais na vida. Se ele conseguiu voltar a Aguapé pela minha pessoa, pela força do trabalho que eu dediquei minha vida,
e ser recebido aqui em Guapé novamente, politicamente, porque questões de amizade eu não estou colocando aqui. Da mesma forma que ele chegou, ele sai. Eles não fizeram isso lá em Cristais? Gente que eu adoro, que eu respeito, ajudou o prefeito atual, que perdeu. Falou, eu ajudei a colocar, eu vi que estava errado, eu ajudo a tirar. Não é isso? É por isso que eu admiro tanto. E, infelizmente, mais uma mancha que ele deixa, inclusive, para a boa cidade de Cristais. O que mais que eu tenho para contextualizar para vocês? Então, dentro disso tudo, pessoal, eu não sei dizer ao certo o que eu vou fazer. Muito provavelmente eu não terei coragem de colocar minha esposa nisso. Mas eu garanto a vocês que eu nunca vou trair a população que confiou em mim. Para quem ainda insiste que eu estou atacando, que fala e insinua que eu estou atacando a minha... Não, eu não estou atacando. Eu nunca faria isso. Se eu me coloquei de maneira enérgica, foi com relação à conduta do Luciano. Com relação à conduta dela, o que eu tenho a dizer é que essa dor que eu carrego no meu peito hoje, eu não sei quando é que ela vai sair. Eu não sei quando é que ela vai sair. Respeito e não vou vir tentar influenciar, incentivar absolutamente ninguém acerca de questões particulares. Mas politicamente, e infelizmente nessas circunstâncias, pelo fato de ter optado a acreditar nesse hipócrita, nesse mentiroso, desse rapaz, e não em mim, que a defendi dia após dia, que a tive e carreguei no meu peito como uma irmã que eu aprendi a amar, não, aí eu não posso aceitar. Não carrego ódio, não tenho aqui que ficar falando perdoa ou deixa de perdoar, não há o que perdoar ou deixar de ser perdoado, não desejo mal, desejo toda a felicidade do mundo, mas eu não quero mais. Eu não quero mais. Cada um tem uma percepção. Alguns aceitam, outros não. Isso eu não vou aceitar. Bastava? Ah, não me ligou. Mentira. Mentira. Liguei sim. Liguei sim. E quando eu tive a certeza, tu não faz barulho não, filho. Quando eu tive a certeza do que estava acontecendo, falei assim, não, agora não tem como mais ser questionado. Eu estou com um documento aqui na minha mão, inclusive pela resposta que ele me deu, dizendo que são essas as pessoas que vão me apoiar no futuro. Que ele pegue esse apoio dessas pessoas e utilize para os fins que ele está acostumado a lidar. A minha alma, a minha dignidade não tem preço. Eu precisei inúmeras vezes da população, podem tirar sarro da maneira como bem entenderem. Sim, eu pedi ajuda algumas vezes, mas eu nunca me curvei para determinação de político. Não foi e não vai ser de maneira nenhuma, com o meu conhecimento, que a alta cúpula do poder vai determinar o que eu faço da minha vida ou como eu trato as pessoas que acreditaram em mim. Se existe pessoas que estão acostumadas a andar pelo limbo, a agir pelas sombras e a fazer aliança conforme bem colocou a anta da Dilma, nós faremos aliança com Deus e com o diabo. Não, eu não faço. Eu não faço. Podem continuar, o Tiago está estruturando isso com o grupo de lá, o Tiago já está se aproximando do fulano, do ciclano e do beltrano. Não, não estou. Eu estou aqui conversando com boas pessoas e estou aqui sendo verdadeiro, como eu sempre fui com vocês. Eu não conseguiria dormir em paz enquanto eu não viesse a público e explicasse minuciosamente
o que aconteceu. O que aconteceu de maneira simples e pragmática só tem um nome, chama-se traição. E traição eu até perdoo, mas eu não quero a presença mais do traidor na minha vida. Simples assim. Qual o caminho a seguir daqui para diante? O futuro dirá. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo que eu acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é o silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja sempre amada, mesmo que distante, porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta de um homem inundado de sentimentos, porque metade de mim é o que ouço e a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço, e que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada, porque metade de mim é o que eu penso e a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e que o convívio comigo mesmo se torne ao menos... Fugiu aqui a página, olha que lindo. Não está respondendo. Deixa eu ver se volta. Que o medo da solidão se afaste e que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância, porque metade de mim é a lembrança do que eu já fui e a outra metade eu não sei. E que não seja preciso mais do que uma simples alegria para fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais, porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. E que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer, porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque a metade de mim é amor e a outra metade também. Eu desejo a cada um de vocês um feliz Natal, um ano novo cheio de vida, saúde e realização para cada um. Muito obrigado pela confiança. Me perdoem as inúmeras vezes que eu elevei a minha voz e deixei a minha cólera me dominar. Fiquem todos com Deus.